pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tá tudo certo? Eu espero que todos estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, mantendo o isolamento. Não é momento da gente, relaxar, muito pelo contrário, aguentar firme mais um pouco, para ver se a gente passa por essa situação o mais rápido possível. Pessoal, hoje na aula de psicologia ambiental, nós vamos falar de um novo conceito, tá certo? Então, a gente encerrou uma primeira parte da disciplina falando sobre a definição, o histórico da psicologia ambiental. Depois nós falamos sobre alguns conceitos que aparecem muito juntos, que são o apego, a apropriação, identidade de lugar. E agora nós começamos então a falar sobre outras áreas, de estudo da psicologia ambiental. Falamos sobre a cognição ambiental e agora, na aula de hoje, vou falar especificamente sobre o arranjo espacial. Então, é um tema, que muitos estudos na área da psicologia ambiental têm se dedicado. E para exemplificar, então como referência para essa aula, nós vamos falar especialmente dos estudos realizados no Brasil, no contexto das escolas infantis, das creches, realizados pela professora Mara, que foi minha professora de psicologia ambiental, e que aí acho que é uma leitura muito interessante da gente fazer. Então vamos falar sobre arranjo espacial. Bom, o arranjo espacial é um dos aspectos físicos, do ambiente que compõe um conceito maior, que é o conceito de organização do espaço. Então, quando a gente fala de organização do espaço, isso envolve uma série de elementos, como, inclusive, elementos subjetivos, elementos simbólicos, como a percepção de segurança, conforto, a identidade pessoal, o nível de autonomia, privacidade. Então, quando eu falo da organização do espaço, esse é um conceito mais amplo, que contempla uma série de elementos. O arranjo do espaço é um dos aspectos, especialmente relacionado aos aspectos físicos, que compõem esse conceito maior, que é da organização do espaço. Bom, o que a gente precisa saber sobre a organização do espaço antes da gente falar do arranjo espacial? Gente, 2 pontos chaves para o entendimento desse conceito de organização do espaço. Primeiro, a organização do espaço é realizada por determinadas pessoas, então é como se tivesse um agente, é determinada por algumas pessoas, e se destina e são dirigidas aos usuários, tá bom? Então é sempre alguém que organiza o espaço de uma maneira, que vai ser útil a outras pessoas que vão frequentar esse espaço. O que acontece? Mesmo que a gente não perceba, as pessoas que organizam o espaço, elas acabam depositando nessa organização algumas expectativas sobre os usuários. Então, por mais que isso seja muito pouco claro, sutil, sempre os agentes ou as pessoas que realizam a organização do espaço, elas acabam colocando ali as suas expectativas quanto a como os usuários vão aproveitar aquele espaço, ao que os usuários vão fazer naquele espaço, quais os objetivos dos usuários, Então, quando essa organização do espaço, então ela envolve essas expectativas, que são essas expectativas socioculturais.
né, que envolvem as interações sociais que eu espero que aconteçam ali, que envolve o que eu geralmente aprendi, né, que é comum na minha cultura de que ocorra naquele espaço. Então, a organização do espaço certamente envolve não só, né, mas também envolve essas expectativas socioculturais, né, que eu tenho sobre aquele local, sobre os usuários daquele local. Então vamos pensar o seguinte: quando eu monto eu faço a organização do espaço de uma sala de aula, eu coloco as carteiras uma atrás da outra, né? Em fileiras, né? Com um espaço mais alto ali diante da lousa. Quando eu faço uma organização de uma sala de aula dessa forma, dessa organização do espaço, vocês percebem que eu passo uma mensagem que é sociocultural sobre como eu imagino que os estudantes devem se comportar, né? Os alunos devem se comportar naquele espaço. E se, pelo contrário, eu organizo uma sala de aula em círculo, sei lá, com almofadas no chão, vocês percebem que isso mostra uma outra, né? Outras expectativas socioculturais? Pois é, então quando a gente fala de organização do espaço, a gente fala desse componente, né, daquilo que eu espero, né, da transmissão dos meus valores através da organização do espaço. Mesma coisa a gente pode pensar num outro exemplo, né, sei lá, um quarto de hotel. Então, quando eu planejo a organização do espaço de um quarto num hotel, eu também transmito certas expectativas socioculturais sobre os meus usuários. Então, né, onde eu posiciono a janela, se tem cortina ou não, né, se eu que tomadas eu vou colocar, onde eu vou colocar as tomadas, por que tem uma tomada, né, na cabeceira da cama. Então, isso vai revelando cada detalhe da organização do espaço, vai revelando determinados modos de ser, determinados valores, né, que são transmitidos através dessa organização. Ah lá. Então, colocando de outra forma, né, a organização do espaço sempre está comunicando, ou seja, ela sempre está passando uma mensagem aos usuários, né? E podem ser mensagens muito diretas do que eles podem ou não fazer, que atividades que são próprias daquele lugar, ou seja, que atividades são facilitadas por aquela organização ou que atividades são dificultadas por aquela organização do espaço. Então pode ser muito direto. Inclusive eu posso ter placas, né, falando, olha, não pode fumar aqui, não pode, né, pesca, enfim, pode ser uma mensagem muito direta, como também tem um exemplo, eu não sei se vocês já viram, de que em alguns lugares do mundo, à noite, os bancos de praça são. Eles disparam assim como se fossem alguns espinhos, assim, né? Uns alguns pilares, assim, né? Que eles acionam esses pilares e funcionam ali como algumas estacas, assim. Por quê? Porque isso impede, né? Passa uma mensagem, impede que as pessoas durmam naquele local, né? Durante a noite. Então, uma organização do espaço pode passar essa mensagem direta aos seus usuários. Como é o caso também dessa primeira imagem que a gente está tendo muito contato, que são das filas, né, para se manter um distanciamento social. Então, se coloca ali sinais, né, de onde as pessoas devem aguardar a sua vez, respeitando esse distanciamento. Então, é um exemplo de mensagem que a organização do espaço, né, passa sobre como as pessoas devem se comportar naquele espaço. Mas essas mensagens, elas, além de, né, elas podem ser diretas, mas elas também podem ser simbólicas. Ou seja,
Então, eu não falo exatamente sobre o que as pessoas podem ou não fazer naquele lugar, né? Quais são as atividades esperadas ou não, mas eu falo, através da organização do espaço, eu comunico quais as intenções e os valores das pessoas que gerenciam aquele determinado contexto. Então, por exemplo, lá o exemplo da organização de uma sala de aula. Então, a forma como eu organizo passa, né, valores sobre o que eu acredito quanto à educação, tá certo? Então, por exemplo, lá nos estágios, capaz de vocês até verem esses exemplos assim, né? Porque são bem comuns. Você vê, inclusive, salas de aula que são organizadas, né, em carteiras e que tem uma ou duas carteiras lá no fundo da sala que são para crianças com necessidades especiais ou para crianças que dão muito trabalho, né, que são muito agitadas. E aí essas crianças, então tem duas carteiras ao fundo, distante de todas as outras. Vocês percebem que essa organização do espaço passa uma mensagem, um valor sobre o que aquelas pessoas acreditam? Então, que visão de educação, né, de inclusão escolar tem as pessoas que organizam o espaço dessa maneira? Tá certo? Bom, então a organização do espaço envolve tudo isso, né? É um conceito mais amplo. E dentro da organização do espaço, nós temos o conceito de arranjo espacial. O arranjo espacial se refere mais a esses elementos físicos, né, da organização do espaço, e especialmente se refere à maneira como os móveis e os equipamentos, né, que existem no local estão distribuídos e posicionados nesse local. Então, se refere a como eu organizo os móveis, né, os elementos físicos, os equipamentos presentes em um determinado local. Então, a gente pode pensar isso, né, numa área de brincar, de interagir das crianças, né, que é o exemplo que eu vou trazer para vocês. A gente pode pensar isso também em lojas. Então, existe todo aí um ramo, né, de estudos muito movido aí pelo interesse, né, do mercado, né, inclusive sobre como deve ser o arranjo espacial de móveis, de vitrines, de equipamentos em lojas, porque isso parece ter uma influência grande no comportamento de consumo dos clientes. Então, a gente pode pensar o arranjo espacial, ou seja, a distribuição dos móveis, dos equipamentos, né, dos elementos físicos de um lugar, em vários contextos, tá bom? Bom, então, o exemplo que eu vou trazer para vocês, né, de pesquisas da área da psicologia ambiental sobre arranjo espacial, é um exemplo de pesquisa que eu vou disponibilizar a referência para vocês, está lá no portal. Então, que faz uma investigação sobre como o arranjo espacial de creches, né, da educação infantil, impactam na interação entre as crianças que frequentam esse espaço. Então, eles compararam, né, elas compararam três arranjos diferentes. Então, um primeiro arranjo espacial é um arranjo chamado de arranjo espacial visualmente aberto. Por que visualmente aberto? Porque então ele é um espaço aberto, só que nesse espaço aberto há pequenos cantinhos, ou seja, áreas assim, áreas delimitadas por três lados, né? Então, ou chamadas zonas circunscritas, que são, na verdade, então, algumas áreas delimitadas por três lados, tá vendo? Que elas vão criando zonas circunscritas, tá bom? Só que essas zonas circunscritas permitem às crianças que estão frequentando essas áreas uma visão total do espaço. Então, essas delimitações são formadas por prateleiras, por brinquedos, né?
que, ao mesmo tempo que delimitam essa área, possibilitam das crianças que estão, né, nessa área, possibilitam que elas vejam, por exemplo, o adulto, né? Que elas tenham uma visão geral do espaço, mas que possam aí escolher estar nessas regiões mais delimitadas. Então, por isso que essa configuração, né, de arranjo espacial é chamada um arranjo espacial visualmente aberto, porque há cantinhos, porém esses cantinhos são formados por móveis que permitem que os seus usuários tenham uma visão do espaço aberto. Então, eles também compararam um arranjo espacial aberto, ou seja, um local assim aberto. E aí fizeram uma comparação também de um arranjo espacial visualmente restrito, ou seja, né, arranjos espaciais fechados. Olha cada obra de arte. Então, e aí o que se encontrou foi muito interessante. Primeiro, no arranjo espacial visualmente aberto, então, as crianças, elas exigiam muita atenção do adulto. Então, o trabalho do adulto aqui era redobrado, porque então os usuários exigiam muita muita interação com o adulto, né? Inclusive comportamentos também de mais desorganizados, tá certo? No arranjo espacial né, visualmente restrito, né, ou o arranjo espacial aqui fechado, o que acontecia? As crianças, elas exigiam menos, né, do adulto, porém elas interagiam muito pouco entre si, certo? E aí, o arranjo espacial visualmente aberto, que é esse aberto com algumas zonas circunscritas, né? Nossa, ele foi muito interessante porque ele possibilitou que as crianças escolhessem com quem elas queriam brincar, que elas fizessem mais histórias de faz de conta. Então elas interagiam mais com seus pares e elas exigiam menos do adulto. Só que elas se sentiam seguras porque elas conseguiam ter acesso visual a esse adulto, né? E ao mesmo tempo podiam escolher ter privacidade, né? E interagir de uma forma mais dual, né? Então, assim, com um ou outro, né, dos seus amigos, ali construíam uma interação mais profunda. Então, esse é um estudo muito importante, né? Que tem impactos até hoje. Então, eu sei, por exemplo, que aqui em Bebedouro mesmo se adota, então, esse arranjo espacial nas escolas de educação infantil. Eu não sei se vocês têm contato, se tiverem a gente pode até comentar se é assim mesmo, se vocês vivenciam os impactos desse arranjo aí na prática, se já conheceram algo assim. E aí vocês podem também ter acesso ao artigo que eu vou deixar para vocês contando um pouco melhor sobre essa pesquisa. Tá bom, pessoal? Então essa era a aula de hoje. Ficamos combinados, né, de vocês me enviarem dúvidas, de falarem lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Estou à disposição para vocês. Um grande abraço, sinto muitas saudades das nossas aulas presenciais.